Estamos iniciando mais um podcast Café com Letras. Hoje estamos aqui com o presidente da Academia de Letras do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, Pantaleão Júnior. É um prazer, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso podcast. Inicialmente, vamos brindar o nosso Café com Letras, o nosso novo programa para os escritores e diretores de empresas gráficas que têm como objetivo levar a cultura para todos vocês. Nosso bom dia, Pantaleão Júnior. Tudo bem, Tassir? Muito satisfeito em estar no teu programa, no Café com Letras. Acho que é uma contribuição muito importante para a literatura local, a literatura gaúcha. Tem muitos escritores que estão por aí e que têm dificuldades de divulgação, de penetração na mídia. O mercado literário é muito vertical, abre espaço só para quem tem muita publicidade, ou são celebridades ou grandes escritores já consagrados, mas ao mesmo tempo tem muito escritor brasileiro. E esse tipo de programa como o teu pode ser uma alavanca para muitos escritores e uma conquista de muitos leitores, novos leitores, com a literatura que é de raiz aqui do Rio Grande do Sul. Parabéns, Tassir. Obrigado, e tu sabe... Inclusive o nosso membro da Academia de Letras do Brasil, uma academia imortal. Exatamente. Este é o objetivo principal do nosso Café com Letra, é trazer aqui para o debate, para a discussão, para levar para a sociedade um pouco mais de tudo, né? Daquilo que orbita ser um escritor independente hoje, no nosso Rio Grande do Sul principalmente. Nós estamos aqui como um presidente da Academia de Letras do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul. A sociedade que está nos ouvindo, o que quer dizer academia? O que é academia? Como é que funciona a academia? A academia da qual nós estamos tratando, que é a Academia Literária, é uma estrutura, uma organização que reúne escritores para atingir os objetivos que cada academia tem. Então, mas é uma academia de escritores. Nós temos no mundo dois perfis de academia. Um que é a francesa, que temos o exemplo da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, em que a academia tem 40 membros. E só entra um membro novo caso tenha o falecimento de um membro antigo. Correto. Que vai ocupar aquela cadeira. E tem a canadense, que é a filosofia que nós desenvolvemos, que é uma academia que não tem limite de participação de escritores, que cada escritor recebe a sua titulação, tem o seu patrono. Nesse sentido, a gente democratiza muito a participação de patronos, as referências patronos, que são escritores falecidos, e que tem como objetivo não um ponto de troca de ideias, um ponto de reflexão. Além disso, a nossa academia, a LBRS, tem como objetivo promover o escritor independente. Então, nós temos uma estrutura nacional, é a maior academia nacional, presidida pelo doutor Carabajal, e que ele me nomeou presidente aqui da Academia do Rio Grande do Sul desde 2017. Então, nós temos um trabalho de consolidação de escritores, de organizações locais de escritores, para que a gente possa fazer com que esses escritores sejam promovidos e conhecidos pelos leitores. Então, nós temos uma série de projetos da academia, que a gente pode conversar aqui durante o podcast, mas tem um objetivo, que é reunir os escritores ascendentes, os escritores que estão ocupando seu espaço, fortalecer a ideia de cooperação entre eles, para entender que se o ato de escrever é um ato solitário, o ato de vender, o ato de conquistar leitores é uma tarefa coletiva, que envolve toda a estrutura da sociedade, e nós, unidos, somos muito mais fortes do que cada um individualmente. E principalmente com a mudança dramática da estrutura do mundo literário, da esfera literária, mudando de livrarias para grandes comércios eletrônicos, quebrando as livrarias locais, a ascensão das redes sociais. Então exige toda uma nova estratégia para conseguir atingir esse objetivo. Isso que é o sucesso da ALB aqui no estado. Quantos componentes, quantas pessoas, quantos imortais fazem parte hoje? 210 escritores. 210. Nós temos uma lógica de que
fazemos de 20 a 25 posses por ano. Tá? Então a gente indica essas pessoas nos primeiros 3 meses, 4 meses, e depois faz todo um trabalho de aquecimento para entrar no escritório. Porque a maioria das academias, elas te dão um título, tá? E tu divulga o teu título e para por aí. Mas como a nossa academia tem projetos literários objetivos que se realizam e cada vez ganham mais visibilidade, nós precisamos fazer com que ele entre numa organização, que ele saiba que é uma organização, né, que paga anuidade, que realiza projetos. E aí ele vai estar entrando como um membro efetivo de militância para a questão literária, e não só uma representação daquele título que ele recebeu. Todos os nossos acadêmicos imortais são imortais para sempre. Claro. A gente sabe que todos os anos, no final do ano, tem um grande evento, né? Aquele evento é uma Assembleia Geral, um momento de posse. Como é que funciona assim? Só para que as pessoas saibam o que acontece na LDRS. Nós temos vários projetos durante o ano que a gente pode conversar aqui, com as caravanas, o prêmio literário, Começar pelas caravanas. saraus, vamos conversar com o curso de formação, a gente pode ir detalhando aqui. Mas esse evento que tu se refere é a Assembleia Geral da Academia, tá? Onde ela ocorre na Feira do Livro de Porto Alegre, que é a primeira quinzena de novembro. E lá nós realizamos o evento que tem mais gente na Feira do Livro. O maior evento da Feira do Livro de Porto Alegre é a Assembleia da Academia de Letras do Brasil. Nessa academia, nós apresentamos os novos escritores que estão entrando na academia. Eles tomam posse oficialmente, recebem a pelerine, a medalha, o diploma oficial da academia, são apresentados para os demais escritores demais acadêmicos. E também nós entregamos uma coisa que é muito legal para nós, que é o processo de escolha do prêmio Milton José Pantaleão de Literatura Independente, que é uma homenagem que a gente faz ao nosso patrono da academia, que é meu pai, né, que foi a pessoa que me introduziu no mundo literário, em que nós, após o falecimento dele, fizemos essa homenagem de ser o patrono e fizemos um prêmio. Então, é um prêmio que tem 9 categorias, né? Tem o escritor do ano, tem o livro solo do ano, tem a coletânea do ano, Muito bom. tem a poesia o livro de poesia do ano, o livro infantil do ano, tem o destaque literário da LB, tem a personalidade cultural, o livro infantil, e nós abrimos um período no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, de indicação de candidatos. Podem ser indicados tanto pelos acadêmicos imortais, como também por escritores fora da academia. Sim. Tá? E depois de uma seleção que a nossa equipe técnica faz, nós fazemos uma votação direta pelos escritores imortais. Então, os escritores, eles refletem nesse prêmio o sentimento e a opinião que eles têm disso. Então, é por voto direto dos acadêmicos que nós premiamos os vitoriosos. Eu digo assim que o mais importante do que a pessoa receber o prêmio é o processo, né, de chegar até o prêmio. Porque depois das indicações nós realizamos vídeos em cada um dos candidatos, fazemos circular no Instagram, no Facebook, nas páginas oficiais da academia, e fazemos compartilhamento generalizado desses vídeos, das propostas. Então, o processo de seleção, o processo de divulgação é um momento de visibilidade, grande visibilidade por parte dos escritores. Aqueles que têm mais dificuldades de compartilhar, então, nesse momento, explodem, viralizam por causa desses eventos. Então, o prêmio tem como objetivo divulgar, promover os escritores. Quem é vitorioso é um detalhe do processo. Sim. Então, a gente faz uma assembleia que tem mais de 300 pessoas e o faz na Câmara de Vereadores, no plenário principal, Otávio Rocha da Câmara, e nós temos essa conquista, essa realização desses eventos durante alguns anos, graças ao teu apoio, né, o apoio da vereadora que nos bancou nesse processo todo, a Lourdes, tá?
E por causa de vocês que nós temos garantido de fazer o melhor evento da Feira do Livro, o maior evento da Feira do Livro, num lugar excepcional que é a Câmara de Vereadores. Eu já participei, sei e vi, e realmente é um dos maiores eventos, feito inclusive na Câmara, sabe? Da própria instituição, a não que seja feita pela instituição, mas na instituição, um dos maiores eventos é a Assembleia Geral da LBRS, com certeza. E no mundo de redes sociais, de tanto individualismo, tanta dificuldade de circular por aí, o fato de fazer um encontro presencial desse nos dá muito orgulho. E as pessoas saem de casa e se encontram. Se encontram, mas é um momento de Realidade, com propósito. muito. E as demais atividades da LB, o sarau, as viagens, os encontros, não é que funciona assim, poucas. Nós temos muito orgulho também nas nossas caravanas literárias. Caravanas literárias. Porque dentro da filosofia da LP, queres promover o escritor, queres bancar a ideia de que tem um mundo literário independente, além daquilo que aparece nas grandes publicidades, tu precisa ir ao local. Tá? Então nós reunimos uma série de escritores, selecionamos uma cidade, uma região, né? E aí os escritores vão em caravana para lá, passam 2, 3 dias na cidade, tá? E nós tivemos em Cruz Alta, em Encantado, em Lajeado, em Lagoa Vermelha, em São Lourenço do Sul, em Camaquã, em Tramandaí, aqui em São Leopoldo. E a gente busca a cidade não só por um momento de passagem, mas de uma relação com o que tem de vivo e de cultural em cada cidade. Então a gente procura reunir os escritores locais, fazer uma interação entre os escritores da caravana da RB com os escritores locais, inclusive para estimulá-los a participar mais ativamente dessa luta do escritor independente. Nós fazemos um trabalho excelente nas escolas. Nós selecionamos livros dos escritores que vão na caravana e enviamos com antecedência para as escolas. Então os professores fazem oficinas desses livros com seus estudantes de primeiro grau, de segundo grau. Aí quando chega a academia, quando chega a caravana, nós temos uma situação assim praticamente única para esses escritores. E eles verem que jovens, crianças, leram os seus livros, fizeram trabalhos, inclusive em cidades antigas, com painéis colocados nas escolas, com as principais frases de cada livro, pelos alunos, eles escolheram as principais frases. Aí a gente conversa, discute isso, é um momento incrível de educação, de contraponto a essa correria que a gente vive na sociedade hoje, um momento de reflexão, de troca de ideias e de prazer em viver aquilo que a literatura propicia para além da realidade mais objetiva, né? E também nós procuramos o prefeito, o secretário de Educação, o secretário de Cultura, a Câmara de Vereadores, para ver que tipo de políticas públicas nós podemos desenvolver com o apoio da LB naquelas cidades para promover os escritores locais, para promover os escritores independentes, construir essa nova esfera da literatura independente que a gente realiza. Então, as caravanas são um dos sucessos da Academia de Letras do Brasil. Que bom, eu não participei nenhuma ainda, mas eu pretendo participar, já fui convidado. Faz falta. Nós vamos participar com certeza. Acho interessante isso, é fundamental para o crescimento, para a cultura, por tudo. Mas nós também temos aqui um empresário, Pantaleão, né? Tudo que é diretor, presidente, sócio-presidente, editor alternativo. E a editora alternativa nesse contexto, qual é a situação na busca do apoio ao escritor independente? É uma das linhas, eu sei que você depende. Eu vou te contar uma história. Meu pai, ele foi o fundador da editora alternativa. Tá? Isso foi em 2009. E ele veio de toda uma trajetória de consultoria financeira, de gestão financeira de grandes empresas, começou na General Electric, e foi. Quando ele chegou próximo da aposentadoria, ele começou a fazer, junto com um amigo dele, o Johnny, eventos, uma série de ações
para prestar consultoria, principalmente na área da construção civil, tá? Consultoria técnica, jurídica, financeira, etc. E eles perceberam que para fazer as palestras, para fazer os cursos, precisava ter um material, precisava ter um livro que consolidasse o escrito. Mas pensa bem, duas pessoas que não são do mundo literário, não são do mundo editorial e que precisavam fazer um livro para poder fazer as suas consultorias. E aí ele experimentou o que é a dureza do mundo editorial, tá? Porque quem investe só nos grandes, só nos que têm mídia. E os outros não investem e cria uma série de dificuldades, uma série de barreiras para que tu possa concluir e poder publicar o teu livro. E aí ele se deu conta que, pela experiência dele, pela experiência do Johnny, eles poderiam fazer esse serviço de editoria para garantir os seus próprios cursos. Então, a primeira leva de livros da editora alternativa foram livros técnicos, tá? Na área da construção civil, na área da engenharia, na área financeira, tá? Então, nós temos vários livros nesse sentido. Aí chegou em 2014, tá? A editora tinha um movimento importante, significativo, para a área que ela atua, uma pequena empresa, e ele viu a possibilidade de dar continuidade a esse trabalho através do seu primogênito, né? Do seu filho. E que, como eu tive uma trajetória em diferentes setores, bem diversificada profissionalmente, me interessou fazer a sociedade com ele, para ter ideia de poder dar continuidade a um trabalho que ele começou, tá? De pai para filho, e ao mesmo tempo ampliar essa ideia de que os escritores podem entrar no mercado editorial, podem publicar seu livro, não dependendo daquelas 2, 3 grandes editoras em nível nacional, né? Então eu assumi a empresa e até então eu tinha escrito muitas coisas técnicas. Eu posso mostrar aqui em função do trabalho, sendo profissional. Então eu sempre gostei de escrever, mas eu escrevia voltado por uma ação objetiva direta da minha profissão, do meu trabalho. Sim, né? E essa sociedade com ele propiciou que eu entrasse para esse outro mundo, ou me estimulasse a entrar nesse mundo, que é da literatura em geral, não a literatura técnica, né? Sim. A literatura do romance, dos dramas, dos poemas, dos contos, das crônicas, né? E comecei a aprender com ele a feitura alternativa. Aí vi que toda a minha trajetória anterior, profissional, ele foi baseado em ações que tinham alguma repercussão social, alguma repercussão pública, tanto no setor público como no setor privado. Então eu pensei assim que uma editora, para que ela cresça, para ela ter significado, ela teria que ter um propósito, né? E o propósito foi esse que nós definimos, de sociedade, apoio e parceria com os escritores independentes, aqueles que têm dificuldade de entrar no mercado. Sim. Tá? Então nós orientamos tudo para isso, inclusive a própria ideia da academia foi orientada para isso. Então hoje nós temos mais de 300 livros publicados, tá? Já conseguimos prêmios nacionais para livros que não eram conhecidos, que não tinham essa publicidade toda, e a gente vê assim que se no tempo das grandes livrarias, das grandes editoras, o escritor ficava em casa escrevendo e depois começava a torcer, a rezar para que alguma editora tivesse interesse, tá? E achando assim, bom, se a editora tem interesse, eu fico aqui em casa e fico recebendo a minha grana das vendas, tá? E vai ter um sucesso absoluto de venda. E isso não acontece. Tá? E nós vivemos num mundo hoje, principalmente no século XXI, que as coisas modificaram completamente em termos de estrutura de mercado de toda a sociedade, em particular do livro, que concorre com toda a ascensão da internet, do mundo virtual, do mundo rápido, das redes sociais, etc. Então a literatura precisava ocupar esse espaço. Né? Então, nesse sentido, hoje a gente viu que começou a convencer os escritores de que a gente tinha que construir várias ferramentas, eles não têm dinheiro,
Então são ferramentas baseadas fundamentalmente na internet, nas redes sociais, e convencer o escritor que ele é o protagonista do seu livro e toda a cadeia do livro, desde a hora que ele escreve até a hora que ele consegue vender. Então nós constituímos uma editora e está encaminhando, ainda está aprendendo a fazer isso, de ser um suporte para essa ação protagonista, né? Então nós conseguimos desenvolver nos últimos anos uma forte rede na internet, né, no Instagram, no Facebook, construímos nosso site, que é a nossa livraria virtual, tá? Então nós começamos a investir em tráfego pago e vendo que essa estrutura é uma estrutura que fortalece e possibilita que o escritor faça esse caminho. Então, naquele negócio anterior, que o cara ficava falando horas e horas e lendo páginas do livro para que as pessoas se interessassem e tal, hoje nós temos que ter mensagens de até 1 minuto, vídeos rápidos. Então a gente tem uma orientação nesse sentido, trabalha nesse sentido, está casado em parceria com a LB para fazer toda essa divulgação do prêmio, e nós achamos que assim os escritores estão aprendendo com a nova realidade, a editora está aprendendo com a nova realidade e redesenhando essa cadeia do livro para fazer com que esse escritor independente, que inicialmente é desconhecido, chegue aos leitores, estimule aumento de leitores no Brasil. Se fala muito que tem pouco leitor no Brasil, mas só o que já tem é um enorme universo, que a gente precisa explorar, ganhar mais leitores, mas trabalhar diretamente na mudança de enfoque dos leitores que procuram o que aparece na novela, o que aparece no reality show, né? O que aparece com celebridade, o que tem muita publicidade. A gente vai ver quantos escritores que tem esse apoio, 20, 30, 40, 50. Nós temos mais de 1 milhão de escritores no Brasil, sim, e isso é cultura pura, cultura de raiz. É isso que a gente está trabalhando com a Alternativa. A Alternativa, ela trabalha com livro solo do escritor e trabalha também com coletâneas, né? Essas coletâneas são obras cooperativadas, onde o escritor tem a oportunidade de colocar um texto seu, uma crônica, um conto, uma poesia, e ver esse texto circulando no Brasil inteiro, porque nossas coletâneas são nacionais, com um investimento inicial muito pequeno, né? Que viabiliza para os escritores participar. Hoje, a Alternativa faz a maior coletânea do país, que é a Imortais 7, né? Que já está na sua 7ª edição, é extremamente consagrada e tem mais de 200 escritores por cada... Eu participei da 6ª, não participei da 7ª aí faltou tempo de tomar iniciativa. Dá para resolver isso? Dá para resolver na 8ª, vamos resolver na 8ª. Mas é uma grande iniciativa, acho muito importante. Os Imortais aí devem continuar por muitos anos ainda. Na 8ª vamos estar juntos. Mas assim, dá para ver que a origem da Alternativa é uma origem que até hoje é preservada praticamente. Ou seja, a base foi feita sólida. É o propósito dela. É o propósito dela. Então até hoje é voltada para o escritor independente, fazendo com que ele possa ter um pouco mais de liberdade e possa expor mais o seu trabalho, né? Muito bom. E você sabe que essas coletâneas, elas cada vez tem mais no Brasil, porque cada vez vai alterando essa relação do escritor com o mercado literário, né? Então é um instrumento muito forte. É bonito. E inclusive nós estamos vendo assim, como a gente recebe muito retorno, muito elogio pelas coletâneas que nós realizamos, tem algumas que eu posso te mostrar aqui, mas nós estamos vendo assim que tem temas que são transversais e universais do país, que nós queremos também trabalhar com coletâneas para conseguir dar essa configuração de grande participação de escritores, de um tema não ser exclusivo de um escritor, mas de vários escritores. Sim. Então nós decidimos, e vamos lançar agora, final de janeiro e início de fevereiro, uma coletânea que o nome provisório dela é Amigo Pet, o meu amigo Pet. Porque a gente viu na pandemia, né, que nós tivemos todas aquelas restrições, toda aquela situação terrível, né, gente morrendo, de as pessoas tendo que ficar em casa, não tinha saído, acabando com os encontros presenciais, com o trabalho presencial. Nós vimos que naquela época
tinham duas atividades econômicas que cresceram muito. O país estava com as atividades econômicas caindo, indo para a recessão, mas tinha duas que estavam crescendo, estavam tomando conta do espaço. Qual eram as duas? Uma são as farmácias, as medicações, né? Cada vez mais o pessoal, dependendo de medicações químicas, etc, etc. Então, com o pavor da pandemia, cresceram muito as farmácias. E o outro setor que cresceu enormemente eram as clínicas veterinárias, lojas pet. Apareceu como uma causa social a relação em cada casa que cada uma das pessoas tem com seus animais de estimação, seus animais domésticos. Se a gente vê assim a queda da população, a tendência de queda da população, a redução do número de filhos por família, né, e essa situação de uma sociedade mais isolada, mais solitária, a gente vê o papel cada vez mais social e afetivo que esses bichos cumprem dentro de casa, praticamente como novos filhos. Isso é um fenômeno nacional. Então nós temos a ideia de que muita gente tem esse sentimento e nós queremos estimular que eles escrevam sobre isso, que eles façam o seu depoimento ou em poesia, ou em conto, ou em crônica, e por isso nós vamos lançar uma coletânea nacional, Meu Amigo Pet, e acredito que vai dar muito certo. Muito bom, parabéns. Sabe que eu sou uma vereadora, Lourdes é uma craque na área. É uma craque na área, é um expoente, né, na nossa capital, aqui no Rio Grande do Sul, Sal Brasil, na área dos animais, né? Ela é uma defensora da causa animal nata, raiz, né? Que é da cadeia imortal. Inclusive ela foi eleita, né? Eu não estou aqui fazendo propaganda, não é esse o caso. Ela foi eleita vereadora em Porto Alegre pela causa animal, né? Mas olha, parabéns pela essa iniciativa, essa eu quero participar, porque eu também sou um defensor da causa animal, não é de chegada, eu já sou de muito tempo também, e prova isso que eu trabalhei vários anos na Câmara de Vereadores dedicado à causa animal. Eu vou participar dessa coletânea, se Deus quiser. Ah, é o primeiro convidado. Ah, bom, muito obrigado. Então, me diga uma coisa, nosso amigo Pantaleão Júnior. E esses livros aqui? O que tu fala para nós desses livros? Essas coletâneas, Dança das Letras, Exclusivo 2. Eu chamei essas aqui, porque são várias outras que tem, para mostrar mais ou menos as características que se articulam, se organizam as coletâneas como instrumento dos escritores independentes. Sim. Tá? Então nós temos a Imortais, que é a coletânea que é a coletânea oficial nacional da LB. A LB tem por volta de 8.900 escritores. Tá? Então esse é um carro-chefe da ISDA, já tem 7 anos, que é uma produção da Alternativa. Aqui nós temos a coletânea Literatura, Sentimentos e Razões, que é uma experiência com uma poeta que completou ano passado 90 anos, em homenagem a ela, que eu faço parceria com ela para o lançamento dessa coletânea. Então a coletânea assim que pegou muito no coração das pessoas, ela trabalha com uma lógica de sentimentos e razões. Se você vai ver aqui, isso é o lado criativo, emocional da mente, de um lado do cérebro, e do outro lado do cérebro é o racional científico, digamos assim, da nossa composição. Então a gente trabalha nessa coletânea com uma ideia de que a articulação das emoções e da razão produz literatura. Tá? Essa saiu o volume 6 este ano. Aqui a Dança das Letras é do Movimento Nacional Eros Literários. Então, é isso que eu queria te destacar. A Alternativa faz parceria com movimentos de escritores, com movimentos literários, e que um dos resultados disso são essas coletâneas. Então, o Movimento Nacional faz um encontro nacional em algum lugar do Brasil, porque ela é nacional, e inclusive esse ano, em março, o encontro vai ser em Porto Alegre, né, para lançar a nova coletânea e fazer esse momento de articulação dos escritores. Se conversa muito nesses encontros, não só se escreve. Então, isso aqui essa coletânea passa a ser também um instrumento de
articulação dos escritores. O mesmo ocorre com essa coletânea aqui, a coletânea Cultura, que foi feito junto da Alternativa, junto com o Instituto Cultural Português. Aqui tu vai ver toda uma quantidade de textos vinculados a esse enfoque, ao enfoque cultural da colonização portuguesa no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul é muito forte. Tem os Açores, que começaram a colonização agora, e a gente acabou fazendo essa coletânea para o Instituto Cultural Português e acabamos fazendo outra coletânea para o pessoal da Solidariedade de Etnia, que é outra organização também vinculada à colonização, que, pelo exemplo dessa coletânea, resolveu fazer a sua coletânea com Alternativa. No caso da enchente, foi uma coisa muito legal, porque nós fizemos uma coletânea diretamente das experiências da enchente do Rio Grande do Sul. O Sol das Águas de Maio, como todos sabem, a enchente foi em maio, morreu gente, destruiu muitas economias e muitas articulações sociais, políticas do Estado. Foi uma comoção nacional. Tivemos muita solidariedade para enfrentar a situação, tanto do setor público como das pessoas, da cidadania. Foi importante. Voluntariado, todo mundo se mobilizou para isso e nós resolvemos fazer uma coletânea para que pudesse os escritores independentes darem seu exemplo, darem a sua contribuição literária para isso e, ao mesmo tempo, toda a renda desta coletânea foi em torno de 20 e poucos mil reais, foi doado para as vítimas da enchente. Então, teve uma contribuição, por menor que seja, mostra uma atitude por parte dos escritores independentes. Aqui eu tenho a Exclusivos, que é uma tipo de coletânea que reúne 8, 10 escritores. Eu estou entre eles, aliás, eu tenho publicações em todas as coletâneas. Aqui tem 2 pontos meus mais longos, né, em torno de 20, 30 páginas, que é um trabalho também daqueles escritores que querem ter uma exclusividade em termos de publicidade, em termos de edição. Então, tem um pessoal começa e continua com o seu texto de 1, 2, 3, 4 páginas nas coletâneas gerais. Aqui já são reservados 20 a 30 páginas para cada escritor e também tem os livros solo. E esse livro aqui eu trouxe para mostrar só como eu já tinha publicado faz bastante anos, no início do século, no ano 2000, publicado porque eu tive a oportunidade de ser secretário municipal de Indústria e Comércio em Porto Alegre. Sim. Então eu escrevi um artigo mostrando o nosso serviço. Além disso, nós temos vários livros solo nessas áreas de literatura e que a gente percebe que aquela ideia do livro ser uma coisa em si, ela vai cada vez superando para o livro ser um processo, né? Onde envolve o escritor, envolve os saraus, envolve as academias, envolve os encontros, envolve as caravanas, os eventos literários, as sessões de autógrafo. Então, toda essa movimentação que acaba expondo o livro e o escritor. E a Alternativa tem esse objetivo, esse propósito de ser uma alavanca, um apoio, um instrumento para esses escritores. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de lançar o antigo Os 33 Rex. É um livro extremamente qualificado, tem a tua contribuição em uma série de dicas, na verdade, 33 dicas para o sucesso, modificação de atitudes, e que é uma brilhante escrita tua, que nós tivemos a oportunidade pela Alternativa de publicar também. Corretamente. Vamos falar um pouco sobre a feira. A feira é um assunto que a gente vai estar sempre né? Termina a feira e inicia um novo trabalho para a próxima feira. Eu costumo dizer que é o Natal da esfera literária, é a Feira de Porto Alegre. É a Feira de Porto Alegre. Qual a tua opinião sobre a Feira de Porto Alegre, de modo geral? Como é que foi a feira para a empresa Alternativa? Como é que a LB participou da feira? Eu vi, no outro ano eu participei do momento dos autógrafos e tal. Esse ano eu estive ali, mas não participei diretamente porque não escrevi nos Imortais 7. O que pode falar para a nossa sociedade, para quem está nos ouvindo aí, sobre a Feira do Livro desse ano, 2024? Eu vou te dizer o seguinte, que a história das feiras literárias no Brasil corresponde àquela análise que eu estava fazendo no início
né, começamos com as pequenas livrarias de esquina, de rua, fomos para as grandes livrarias, as gigantescas do país, e de certa maneira acabou com com as pequenas, só que elas têm muito nicho específico, muito protagonismo em relação a uma determinada área que elas conseguem se sustentar. E aí as gigantes do comércio eletrônico começaram a detonar as livrarias gigantes presenciais, e agora com as redes sociais começa a ter uma democratização um pouco maior disso, e que a gente tem visto assim que tu colocava um livro de um escritor independente numa livraria grande, ele costumava ficar lá no fim, encostado pro banheiro, numa das prateleiras que tinha lá. Então, ter o livro lá ou não ter o livro lá praticamente não significava nada, porque o que valia era a publicidade que os livros tinham. Agora, tu pega uma Amazon, por exemplo, e acontece a mesma coisa. Nós temos mais de 1 milhão de livros à venda na Amazon. Cadê o teu livro entre 1 milhão? Tá? Ele serve tipo assim, tu tá conversando com alguém, tu diz, tem esse link aqui, compra meu livro na Amazon. Mas não é a Amazon que faz o serviço de comercialização, de marketing. Tá? E aí começa já um giro em relação a isso, porque começam a aparecer muitos escritores, começa a ter visibilidade, né? E esses escritores, as editoras independentes, como a nossa editora, que é familiar, ela procura construir novas estratégias. Então, tu vê ao mesmo tempo que há uma concentração de atividade comercial na literatura, e ao mesmo tempo na base da sociedade está havendo um movimento forte de escritores. Isso ocorre com as feiras também. Se tu perguntar no Brasil, para o senso comum, quais feiras do livro que tem, vou dizer que tem a Flip lá em Paraty, tem a Bienal do Rio de Janeiro, a Bienal de São Paulo e a Feira do Livro de Porto Alegre, que vem de uma trajetória, uma história anterior a isso. Esse ano 24 completou 70 edições ininterruptas. Então, essas grandes feiras viraram um shopping. Repete muito a ideia do shopping, aquelas grandes estruturas e tal, e são todas fechadas. A Feira do Livro de Porto Alegre, ela traz uma tradição de fazer uma feira a céu aberto na principal praça da cidade, que é a Praça da Alfândega, no centro, junto ao Cais do Porto, né? E ela se constitui na maior feira latino-americana a céu aberto de livros, né? E com as barracas tradicionais que vêm há anos e anos. Temos editoras, distribuidoras, livrarias e construir essa história, né? Então a livraria, assim, a gente ouve muito pouco falar na grande mídia durante o ano sobre a literatura local, e a Feira do Livro propicia essa explosão para o mundo inteiro, né? Então, mas ela também sofre com essa pressão de mercado. Então a gente começou a observar assim que a gente tinha participação em algumas bancas na Feira do Livro, e a gente começou a observar que os livros dos escritores independentes ficavam para os cantos das bancas também, tá? E à frente das bancas eram os best-sellers. Então começou a criar uma tendência nessas feiras, aumentou muito a venda de livros em relação a todo ano, não teria nenhuma dúvida sobre isso, mas começou a ver assim, eu vi um livro na TV, então eu vou lá na Feira do Livro para ver se tem esse livro. Aí, tá na banca, mas tu vai ver todas as bancas, ou quase todas as bancas têm aquele livro. Então, quem é que está vendendo mais barato aquele livro? Então, acaba sendo um universo muito pequeno de títulos que tem essa possibilidade de venda, ou seja, uma reflexão evidente do nível de mercado literário hoje. E a gente vê, não, a Feira do Livro de Porto Alegre tem que ter o espaço dos escritores independentes. E quem deve capitanear isso, quem deve se atrever a colocar uma banca na feira, concorrendo com as grandes livrarias da cidade, com as editoras já consagradas da cidade, não tinha sentido, não tinha propósito. A gente pensou, não, vamos pegar esses best-sellers e colocar na frente e vender. Não, nós tínhamos que provar que uma banca de alternativa,
em sociedade de parceria com a Academia de Letras do Brasil, com a LB, ela tinha como propósito conquistar este espaço para os escritores independentes. Então, tu vai na nossa banca, na Feira do Livro, que é um sucesso, nós duplicamos a venda da banca do ano de 2023 para 2024, com essa marca, sim, escritores independentes. Então, as pessoas vêm procurar um livro best-seller. Aí a gente, não, aqui não é esse livro que tu vai encontrar, vai ser o livro dos escritores daqui, os escritores do país, que são independentes, que são a cultura e literatura raiz do país. Então, tu vai encontrar livros aqui na banca que tu não vai encontrar em nenhum outro lugar, né? Inclusive, isso pressionou tanto a Academia, a Câmara Rio Grandense do Livros, que eles também instalaram uma banca para escritores que não tinham acesso às editoras. Sim. Inauguraram este ano esse mecanismo. Mas ali, uma feira do livro, a banca que mais interessa para a grande maioria dos participantes da feira do livro é ter uma banca onde passe maior quantidade de pessoas, né, que fique assim, quase caindo dentro da banca para poder ver os seus livros e conquistar pelo visual. Nós, escritores, somamos a nossa banca num lugar mais espaçado, que pudesse reunir os escritores, veio ser um ponto de encontro da literatura independente, que aí, conectando isso com as redes sociais, nós criamos esse novo espaço. E esse é o sucesso que a gente está tendo na Feira do Livro, que a gente prefere e quer continuar por anos e anos a fio. Eu sou testemunha disso. Eu estive lá, fiz uma visita. As duas bancas. E ali sempre tem 2 estrelas, 4 escritores independentes conversando ali, batendo um papo e tal. Eu fui lá, o meu livro estava lá. Putz, né, o 33 deu sucesso, que é um livro que vendemos bem, conseguimos vender quase todos aqueles que nós já mandamos imprimir, entendeu? E logo mais nós vamos fazer uma recalchutagem aí, vamos colocar ele novamente à venda. Mas olha, o nosso programa aqui visa a trazer esse tipo de informação, Pantaleão. A gente ainda está iniciando, é uma coisa que está criando a sua base. Nós queremos fazer um programa com uma base sólida, né? Que a gente possa trazer pessoas aqui para clarear alguns assuntos para a sociedade, para mostrar algumas histórias suas, né? Dentro do contexto cultural. E não dá para deixar de fora a tua presença em tudo isso, né? Então a LB hoje é um exemplo a nível nacional. Eu acho que deve ser uma das mais organizadas aí, porque nós gaúchos temos essa, né, de querer ser o melhor em tudo. Dá para ver nos eventos que eu participei da LB, sabe? Dá para ver na Assembleia Geral Anual, aí é uma coisa assim muito bacana. Não podemos deixar, logicamente, cair isso aí, cada vez fazer melhor. Então, para nós foi uma satisfação te receber aqui. Eu deixo aberto a palavra, assim, para que tu possa explanar algum ponto que a gente não tocou aqui, dentro do nosso tempo aí, que a gente não quer deixar muito longo para não fazer a coisa, né? Mas dizer que a gente vai precisar do teu apoio também, de todas as pessoas que estão voltadas à cultura, para nós fazermos crescer esse projeto. Esse projeto não tem outra coisa a não ser levar para a sociedade a opinião, a posição de leitores, de editores, de escritores e de pessoas que trabalham, né, com letras. Esse é o nosso objetivo principal. Eu quero concluir com 2 coisas. Pois não. Primeiro que, pela explanação que eu procurei fazer, não sei se fui efetivo nisso, mas que tanto a editora alternativa como a LB-RS, ela quer construir instrumentos para a promoção dos escritores locais, dos escritores nacionais, dos escritores independentes. E um podcast como esse teu, ele é um instrumento. Nós estamos bastante felizes com a tua iniciativa, né? Tu tem uma cara com muita experiência na vida e que transforma esse programa num instrumento de promoção e esclarecimento para os leitores de quem são os escritores independentes. Então, dá de parabéns com esse programa. A LB quer se transformar numa parceira do teu programa, de indicar novos escritores para cá, de vez em quando construir, divulgar as histórias que acontecem. Então esse teu programa está dentro dos nossos propósitos, a gente está muito feliz por isso.
E a outra coisa que eu quero falar é que esse ano eu estou muito entusiasmado porque eu vou lançar um livro próprio. Que bom. É um livro que até as pessoas, não, tu tem que escolher uma das áreas para concorrer a prêmios, etc. Mas eu disse, não, eu preciso ter um livro que represente o meu pensamento, represente o meu sentimento. Então eu tenho uma série de contos, de poemas e de crônicas. Eu vou lançar todos no mesmo livro. Esse ano, 25, espero lançar na Feira do Livro. O nome é... o nome é definitivo, é Vertigem, o nome do livro. Vai ter uma frase de apoio que ainda está discutindo qual é a melhor frase de apoio, mas alguma coisa assim de que a vida não é um caminho horizontal, uma coisa desse tipo. Sim. Porque eu procuro fazer da minha literatura uma forma de mostrar uma bipolaridade, assim, os pontos em que tu está em cima, os pontos que tu está embaixo, tanto na vida real como nos sentimentos, e fazer como que a literatura pode ser uma forma de tu leres e aprender coisas, te identificar nesse processo. Então, eu estou bastante entusiasmado com isso, porque, como eu disse para ti, o escritor tem que ser o protagonista. Então, eu, como editor, vou apresentar todos os instrumentos para trabalhar, para eu, escritor, poder fazer com que o livro chegue aos leitores. Então, eu pretendo uma grande exposição em relação a isso, participar de eventos, arautos. Como eu estava te falando em relação à feira, embora tenham 4, 5 grandes feiras nacionais, o Rio Grande do Sul já tem mais de 30 feiras regionais. Tá? É um sucesso essa vinculação, principalmente em cima dos escritores independentes, escritores locais. Então eu espero apresentar esse livro em todas as feiras, em todos os eventos, e lançar a Feira do Livro. Já os convido para comprar um exemplar. Vai ser comprado. Com certeza. Até é uma dúvida, né? Quantas feiras nós temos? O Sul falou quase mais de 30. 30 e poucas. 30 e poucas feiras. É estranho, né? É bastante. Tem umas, tipo assim, umas 10 no primeiro semestre e umas 20 e poucos no segundo semestre. Tudo se caminha para o segundo semestre. A Feira do Livro de Porto Alegre é a que fecha a do Distrito das Festas e por isso que eu chamo de Natal da literatura, porque tudo aquilo que o comércio investe e aposta decisivamente no Natal, assim como o Dia das Mães, para vender, acontece isso em novembro na Feira do Livro de Porto Alegre. E falando em vender, foi boas vendas? Olha, a última feira? Nós duplicamos a venda de 2023 para 2024. Então, a feira ele teve um crescimento de 14% nas vendas. E nós tivemos um crescimento mais de 100% nas vendas. Então, só que a nossa propaganda, a nossa divulgação, ela é muito diversificada, né? Eu tenho que gravar vídeos de vários escritores, tá? É diferente do cara oferecer um Game of Thrones ou um Harry Potter, né? Então, a nossa divulgação, o nosso marketing é também a construção de imagem por vários escritores. Então, nós estamos muito satisfeitos. Há alguns anos era um desafio participar da feira para a Alternativa, uma empresa pequena, familiar, né, com essas relações mais de base. Hoje não tem como pensar a editora alternativa, o ano da editora alternativa, sem estar na feira, tem que estar cumprindo esse serviço dos escritores locais, dos escritores independentes. E a nossa diretora Elma, né? Ilma. Ilma. A Ilma é uma parceira minha de décadas. É a mulher, a esposa, é uma pessoa muito legal. Nós temos o filho juntos, né? É o amor da minha vida. E também é a mulher sócia com quem eu tenho discutido de trabalhar todos os dias, tá? Então, não sei o que dizer sobre isso, porque eu não consigo me imaginar sem ela. Então, ela tem uma responsabilidade muito forte dentro da editora em relação à diagramação, edição, etc. Eu posso dizer que não tem uma única pessoa nesse país que atende melhor, que se relaciona melhor com os escritores do que ela, que uma relação afetiva de atendimento, que se tu olhar só para o aspecto comercial, ele faz com que nós trabalhássemos muito mais. Mas é um retorno fantástico. Ou seja, o escritor que publica com a Alternativa, que passa pela Ilma e por mim, ele se transforma em amigo nosso.
e amigo pro resto da vida. Um exemplo é tu mesmo. Eu sou um exemplo. Então a Railma é Tenho um respeito muito grande, uma amizade muito grande por você e por ela. exatamente. Pela família, Ela é muito, pela entidade, pela empresa. Gosto muito de você. ela é muito competente, ele deu uma Tem parceria questões altamente elevadas. Sabe lidar, sabe conversar. Pô, É. toda vez que eu precisei lá. E eu tento sempre trazer esse espírito elevado dela para alguns níveis de conflitos entre nós. Para também manter o espírito de elevação. Mas trabalhar com ela é maravilhoso. Então hoje nós encerramos aqui a participação do nosso amigo, presidente da ALBRS, Pantaleão Júnior, no Café com Letras. Vamos fazer um tintim final de café? Longa vida. Vamos lá.